Olá pessoal, tudo bom? Então saiu o IPCA 15, as projeções da Ambima também foram atualizadas e nós vamos atualizar as nossas projeções de acordo. Bom, 004 eu achei um número muito bom e uma coisa que eu estava ficando um pouco cético era com relação ao seguinte: nós sempre tínhamos uma redução na inflação aí, se pegar os últimos 8 meses, é quando acontece alguma queda nos combustíveis, seja, seja por redução de imposto, seja por redução no preço da Petrobras, seja por mudança na política de preços da empresa, seja por redução no petróleo internacional. Enfim, era sempre esse o driver, né? E eu não ouvia falar, nós, né? Ninguém ouvia falar em outras coisas. E aí é esse driver, preço do petróleo, ou preço da gasolina, do diesel, do gás, enfim, né, é que puxava os outros componentes, os outros núcleos da inflação. E isso não é um driver só, não é suficiente, né, para você conseguir alicerçar uma queda de inflação mesmo, ou seja, ancorar expectativas. Não é o suficiente um driver só. Mas a gente começou a ver na, principalmente com relação às últimas projeções, com o IPCA cheio do mês passado, e esse IPCA 15, né, que é o parcial, que vai de aproximadamente 15 de maio a 15 de junho de 23, o que, que nós temos aqui? Ó? O que, que eu gostei? Então, nós temos a deflação nos transportes, por causa dos combustíveis, e deflação em alimentos e bebidas, 0,51 negativo. Isso aqui eu achei muito, muito bom. Tá? 0 a 0 em artigos de residência, porque menos 001 não é nada. Habitação, por causa do reajuste de água e esgoto em algumas regiões do Brasil, muitas, né, na verdade, que de novo entra em preços administrados, né? É. Mas os demais núcleos de inflação, quando a gente coloca aqui saúde, despesas pessoais, educação, comunicação, ficaram todos ali na casa de 0,5% para baixo. Habitação ficou 0,96, vestuário ficou 0,79, mas também não foi nada exagerado. Então eu gostei. Eu gostei, eu achei que o número foi bastante positivo, tá? Só que nós temos o seguinte, né, pessoal? Não podemos esquecer não só os meses de deflação do ano passado que vão começar a não contar no cômputo de 12 meses desse ano, mas da inflação que já acumulou esse ano. Deixa eu ver se ele diz aqui, ó. O acumulado trimestral 1,12, tá? Eu quero ver quanto que acumulou em 23. Será que ele tem aqui? Eu acho que não. Os dos últimos 12 meses foi 3,4. E nos 12 meses imediatamente anteriores. Porque na verdade o IPCA de 15 de janeiro inclui dezembro do ano passado, então fica um pouco mais difícil. Não, tem aqui, ó, acumulado do ano, ó, 3. 3,16, tá aqui, pessoal. Então, nós temos pela frente julho em diante, né? Então, exatamente mais 6 meses. Se a gente somar 1,5, for a metade, somar 1,5 nesses próximos 6 meses, a gente pode fechar o ano em 4,6, o que vai ser excelente, né? Então, me deu uma animada. Confesso que me deu uma animada isso aqui, tá? Principalmente esse item aqui, alimentação e bebidas, né? O pessoal tá falando muito dos serviços, mas a comida ficando mais barata, a coisa alivia bastante aí para todos nós, né? Agora o que eu queria mostrar? As projeções da Ambima, que vieram assim muito boas, né? A primeira veio com 0,02 e a segunda 0,09 e deflação, deflação. Então isso aqui é projeção para julho. Ano passado tivemos deflação em julho. E 0,32 para agosto. Né? Para o mês posterior. Não, perdão. Aqui é junho fechado, a gente teve deflação em julho, e aqui é a projeção para junho. Então a deflação começando um mês antes, esse ano. E para julho, 0,32. Então vamos lá para a nossa planilha, que
apesar de ter números altos, porque o nosso método é a média, pessoal, é a média do que já aconteceu. Então, infelizmente, é isso aí. Então, por exemplo, se eu trocar 002 para 004 aqui, vai aumentar um pouquinho, né? Vamos colocar o 009 e aqui vai para 0,32. Olha, vai ficar 6,25, 6 baixo. Sim, a minha projeção continua muito alta, mas o disclaimer que eu faço é que ela está caindo. Apesar de tudo, ela está caindo. Nós temos aqui uma média muito alta nos meses, em todos os dezembros aqui, por quê? Porque além do mês de dezembro ser um mês forte em termos de inflação, devido às festas e às compras e aos gastos, 13º, nós tivemos choque de proteína em 2019, em 2020, nós tivemos problema com a Panda, então é um mês complicado, e isso está na média. Tomara que não se repita esse ano, isso pode cair, tá? E não se repetir esse ano. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui na questão dos comentários com a inflação, porque nós estamos, na verdade, nos aproximando muito da média mesmo de 4 anos, que é 6,15, que é muito em linha com a média do Plano Real, que é 6,33. Pode ser que no final do ano seja 5,1? Pode. Como o Boletim Focus está prevendo. Basta que a inflação dos próximos 6 meses seja a metade do que ela foi até agora. Ela fecha até a menos de 5. Então é possível. Porque a questão, vou usar palavras aqui talvez um pouco fortes, a questão do Copom, da taxa de juros sufocar a economia, leva a exatamente isso. A economia ela fica tão sufocada, tão estagnada, tão paralisada, que quem subir os preços não vende. E aí, por quê? Porque não tem dinheiro na praça. O dinheiro está todo nos juros, né? Essa é a ideia. O dinheiro fica todo nos juros, ele sai da economia real, fica nos juros, fica no mercado financeiro, e aí quem aumentar um pouquinho o preço não vende mais e quebra. E às vezes quebra sem nem aumentar o preço, porque justamente o preço do capital de giro, o preço dos empréstimos para atividades econômicas fica caro porque a taxa de juros está sufocando a economia. Mas é exatamente esse o mecanismo que faz com que a inflação caia. É um remédio que, digamos assim, paralisa um pouco. Paralisa um pouco o paciente, né? Não deveria ser assim, mas é o que tem, é o que estão fazendo nos Estados Unidos, é o que o mundo inteiro está fazendo, o mundo inteiro está subindo juros, e parece que agora a gente está conseguindo vislumbrar alguma coisa mais interessante em termos de inflação, tá? Então é isso, pessoal. Eu fiquei bastante otimista com esse IPCA 15, e aí o reflexo para o Tesouro Direto é muito tranquilo. Significa que 13,6 no Selicão está maravilhoso. Se a inflação fechar 5% esse ano, 13 no Selic está maravilhoso. Quem está comprando pré-fixado agora 11%, ou um pouco menos que isso, está muito bom, está com 5 a 6% acima da inflação. E o Tesouro IPCA agora está em IPCA mais 5 baixo, o que continua espetacular. E quem tem posições anteriores já está com ganho de marcação a mercado, mas pensa bem, se você tem um IPCA ou vários IPCAs mais 6, não importa o prazo, dentro da carteira, gente, IPCA mais 6. Não é toda hora que isso aparece, já está fora do radar de novo. E olha, quem tem é bom que cuide bem. Cuide bem, não digam que eu não avisei. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.